Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma reunião do Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões. Hoje nós teremos a alegria de ouvir um debate com o professor Pedro Vasconcelos, né, nosso companheiro aqui do grupo, pesquisador, historiador, que vai trabalhar com a temática de Jerusalém, uma temática envolvendo geoteologia, geopolítica, ontem e hoje. Então, já imediatamente eu passo a palavra para Pedro e desculpem aí o barulho da broca e vamos continuar, vamos aí aproveitar a discussão. Pedro, fique à vontade. Então, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Irineia, não estamos escutando nada como pano de... Sério? Nossa, que nada. coisa boa, gente. Então, só para tranquilizá-la. Então, boa tarde para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. E, como eu estava dizendo antes, eu tenho hora porque vou ter uma outra atividade depois. Vocês sabem que eu tenho toda segunda-feira, né? Mas será uma satisfação trocar umas ideias com vocês. Eu acho que o material que eu preparei para expor, na verdade, uma série de mapas e ilustrações, ficou muito grande. De toda maneira, trata-se de enfrentar uma temática que envolve aí uns 3.000 anos de história. Né? Como é que a gente dá conta disso em uma hora? E uma história muito complexa. Né? Então, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Não é isso, Pedro. Eu sempre me enrolo aqui. Onde é que a gente apresenta as coisas? Tem o apresentar agora, e aí sim, você sim. escolhe a janela. Achei, obrigado. Sempre me enrolo. Vamos ver se vai abrir. Apareceu aí um PowerPoint? Apareceu. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, está visível aí para vocês? Tá ótimo, Pedro. Bem? Então, deixa eu pegar aqui também. Pronto. Então, a ideia aqui é tratar muito rapidamente, apenas pela indicação de alguns, por meio de alguns mapas e algumas ilustrações, e algumas datas assim que marcam um trajeto muito longo, as questões de ontem e de hoje que envolvem a cidade de Jerusalém, a chamada Terra Santa, mas numa abordagem que considera tanto as questões que a gente costuma chamar de geopolítica, quanto aquelas que têm sido mais recentemente designadas como geoteologia. Bem, o conceito de geopolítica é um conceito bastante conhecido, bastante usado, né? E diz respeito, então, à reflexão sobre o impacto que debates, controvérsias e movimentações políticas produzem na configuração e na significação do espaço. E talvez a gente possa colocar tudo isso no plural, né? Configurações, significações de vários espaços. E esse espaço considerando vários elementos, inclusive do relevo, da topografia, né, as intervenções humanas, urbanísticas, paisagísticas, etc. Agora, o conceito de geoteologia, ele é um conceito mais recente e ele resulta do entendimento desenvolvido no âmbito da ciência da religião, em diálogo com outros campos do saber, né, que considera relevantes, né, os reflexos que acontecem no espaço, nos diversos espaços, nos diversos ambientes, de convicções religiosas,
seja, convicções religiosas não são apenas assumidas no terreno da crença, né, da crença dos indivíduos, dos grupos, mas essas convicções elas repercutem na configuração do espaço, na significação do espaço, e muitas vezes essas convicções religiosas eventualmente distintas e eventualmente colocadas em conflito, né, repercutem conflitivamente também na configuração e nas significações atribuídas aos diversos espaços ocupados, percorridos pelos grupos humanos em questão. Como ponto de partida da geoteologia, ou alguns vão chamar de geografia da religião, né, estão aí estes 3 princípios. E aí eu recomendo para quem tiver interesse ir atrás do trabalho do Frank Uzarsky, né, nesse livro que ele organizou, O Espectro Disciplinar da Ciência da Religião. Ele diz: os princípios para pensar essa questão da geoteologia são esses aí. Religiões disseminam-se no espaço. O ambiente repercute sobre a religião, da mesma maneira que a religião impacta sobre o ambiente. Claro que esses princípios podem se desdobrar em tantas outras implicações, eu apenas coloco aqui a título de indicação bem geral, né, que orienta o caminho que eu proponho percorrer aqui com vocês. Antes de entrar mais especificamente no tema, só queria lembrar um detalhe, não sei se vocês vão se recordar deste detalhe. Naquela sessão macabra da Câmara dos Deputados, que há 5 anos atrás autorizou a abertura de impeachment contra a então presidenta Dilma Rousseff, um dos deputados, defendendo o seu voto a favor do impeachment, né? Aquele show de horrores que cada qual aqui com certeza se lembra, né? E se lembra com certeza onde estava quando assistiu aquele show de horrores, 17 de abril de 2016, um dos deputados votou em favor do impeachment da Dilma, da abertura do processo de impeachment contra Dilma, justificando o voto não pela família, aquelas coisas horrendas, mas ele justificou o voto pela paz em Jerusalém. E alguém desavisado podia pensar: o que a paz em Jerusalém tem a ver com o impeachment da Dilma, ou justificar que aquela presidenta deva ser deposta do cargo para o qual ela havia sido eleita. Né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas, enfim, tem a ver. Tem a ver. Quem sabe, né, indicações aqui que eu vou propor a vocês, né, ajudem a pensar nesta conexão aparentemente, né, exótica, para dizer o mínimo. Mas, enfim, depor a Dilma Rousseff contribuiria para a paz em Jerusalém. Bem, eu vou seguir aqui com uma série de mapas, então indicando aí, fazendo algumas ponderações a vocês para que a gente dê conta do percurso. Então, a cidade que nos interessa está aqui, Jerusalém, e ela se situa naquilo que, em geral, é chamado de Oriente Médio, mas cada vez mais se sugere, de maneira, a meu ver, mais correta, chamar esta região toda de o Sudoeste Asiático. Assim como a gente tem o Sudeste Asiático, a gente teria também o Sudoeste Asiático. Né? E Jerusalém está justamente nesse extremo, quase, né? do Sudoeste Asiático, fazendo ponte por aqui com a Europa,
para leste com o vasto continente asiático e por aqui ingressando na África via Egito. Aqui a gente tem um mapa desta região que interessa mais de perto, que também é conhecida por conta desse movimento que eu estou fazendo aqui com o cursor, de o crescente fértil. Então, Jerusalém está no meio dessa área, habitada desde tempos muito antigos, conhecida como o crescente fértil. Bem, nos dias atuais, essa mesma região encontra-se configurada basicamente com estes contornos aí, das várias nações, considerando então que Jerusalém se encontra aqui, e aí notem que as fronteiras aqui são importantes, Jerusalém está justamente no meio de uma fronteira extremamente complicada, que é a fronteira entre o Estado de Israel, instalado em 1948, e os territórios atribuídos à chamada Autoridade Palestina, territórios que estão aqui, chamada Cisjordânia, e aqui uma pequena faixa vermelha, não sei se conseguem ver aí, que é a chamada faixa de Gaza. Então, Jerusalém está no eixo das discussões territoriais, políticas, portanto, geopolíticas, que envolvem aí o conflito governo de Israel e população palestina. Agora, o problema não é só geopolítico, ele é geoteológico também, e é justamente por isso que eu quis trazer essa temática à nossa consideração. Bem, há um livro de uma autora que certamente vocês conhecem, a Karen Armstrong. Ela é uma estudiosa das religiões e suas obras são bastante informativas, embora muitas vezes careçam de uma precisão historiográfica, analítica maior. Seja como for, ela tem um livro chamado Jerusalém, uma cidade, três religiões, que, enfim, vale a pena a leitura. Não sei se vocês têm o livro, se não tem, eu tenho em PDF. Posso depois disponibilizar a quem tem interesse, se o pessoal tiver interesse, posso depois mandar o link. Gente, como eu não estou vendo vocês, estou fazendo a apresentação aqui, eu espero que vocês estejam ouvindo, estejam acompanhando. Se houver alguma questão, alguma observação, por favor, peçam. Tá tudo ótimo, Pedro. Tudo certíssimo, tá vá tranquilo. Tá certo. Então, grosso modo, esta cidade é uma cidade que tem uma relevância do ponto de vista das religiões, para o judaísmo, para o cristianismo e para o islã. E aí o problema da geoteologia vai se manifestar, então, de maneira tão clara. Jerusalém é importante para o judaísmo, por quê? Porque ela é a cidade de Davi, ou seja, a cidade que o rei Davi conquistou há praticamente 3.000 anos atrás e transformou em capital do seu reino. Isso, 1.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. É também o lugar da morte de Jesus. Para o cristianismo, isso tem uma centralidade indiscutível. E é também reconhecida no mundo islâmico como o lugar em que o profeta Muhammad foi elevado ao céu, como conta a mitologia muçulmana a respeito do seu profeta. O profeta teria sido levado por um cavalo alado de Meca, na Arábia, a Jerusalém, e de Jerusalém ele teria sido erguido ao céu para se encontrar com os profetas que o precederam, Abraão, Jesus, Moisés, etc. E, inclusive, ele teria visto a aba das vestes de Alá.
Então, trata-se de um lugar com significações diferentes e, eventualmente, conflitivas, e efetivamente conflitivas. Aí, então, a geopolítica que se soma à geoteologia. E a combinação desses dois fatores tem sido, ao longo dessa história, marcada por momentos de explosividade, mas uma situação tensa, e os lances principais dessa história, justamente, eu quero trazer a observação com vocês. Então, agora aqui a gente tem um olhar mais direcionado, não ao sudoeste asiático em geral, mas à terra de Canaã em particular, que é esta terra aqui, e nela se encontra a cidade de Jerusalém. Antes de Davi, eu falava a vocês que Davi conquistou essa cidade e a transformou na capital do seu reinado, neste território aqui. Jerusalém se chamava Jebus. Portanto, trata-se de uma cidade que tem, a rigor, mais de 3.000 anos de história. 3.000 anos é o tempo da atuação de Davi, mas a cidade pré-existia ao próprio Davi. Segundo o relato bíblico, antes do rei Davi, houve um primeiro rei de Israel, que foi Saul, que teria governado esta região pontilhada aqui, marcada por essa linha pontilhada. Vejam que a cidade de Jerusalém está fora dos territórios que teriam sido administrados por Saul. Mas, com a intervenção de Davi, a gente terá a conquista desta cidade e, como eu disse, a transformação dela em capital do seu reinado. E a cidade era basicamente isto aqui. Vejam que entre a cidade de Davi e a cidade que depois seria erguida e teria essas muralhas, há uma diferença, há um deslocamento. E a gente vai ver que esse deslocamento tem a ver com outro dado. Vamos a ele. A cidade está aqui. Mas Davi decidiu ocupar uma colina mais ao norte da cidadela de Jebus, agora Jerusalém, e fazer ali o templo de Jerusalém e o palácio. Ele pretendeu fazer isso. Estamos aí por volta do ano, de novo, 1980, antes da nossa era. Mas, portanto, ele pretendia que o templo e o palácio ficassem num lugar mais elevado em relação à cidade. E aí ele alargaria as fronteiras da cidade, ampliaria para o norte as fronteiras da cidade. Ele não foi bem sucedido neste seu propósito, não conseguiu nem a construção do templo, nem a construção do palácio, mas o seu filho Salomão, que o sucedeu, foi bem sucedido nessa sua movimentação, e isso teve um papel importante não só do ponto de vista religioso, porque muitas das atividades religiosas que eram realizadas de maneira mais descentralizada pelas várias tribos, pelos vários clãs, os vários agrupamentos que formavam a população deste reino criado por Saul, afirmado por Davi, consolidado por Salomão, várias dessas atividades foram centralizadas no templo. Mas também o templo operou, e haveria de operar, como acontecia nas monarquias contemporâneas, como centro da arrecadação dos impostos, dos tributos, que eram pagos em espécie
né, que eram recolhidos em espécie e trazidos para o templo, e as várias peregrinações feitas a esse templo também eram momentos de arrecadação tributária. Então, o templo e o palácio, com suas estruturas, suas instalações, são duas edificações que terão um papel importante na consolidação do regime monárquico, por obra destes dois soberanos. Há muitas discussões hoje trazidas pela arqueologia sobre a confiabilidade dos relatos bíblicos a este respeito, mas, grosso modo, as linhas gerais da narração parecem confirmadas pelos achados da arqueologia. Bem, ao longo dos 3 séculos seguintes, até inícios do século VI, a cidade vai ganhando outras configurações, outros espaços vão sendo ocupados em termos de uma urbanidade, mas vejam que a estrutura geral da cidade se mantém. O Monte do Templo, com o palácio e o próprio templo, integrados agora ao mapa da cidade. Obras, obviamente, vão acontecer aí, um túnel para fazer com que esta fonte de água permitisse com que a população pudesse se abastecer, mesmo se a cidade estivesse cercada. Obras desse tipo foram feitas, mas, enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui. Apenas chamar a atenção de que o Monte do Templo faz agora parte da vida da cidade. Até o ano 586, antes da nossa era, quando a cidade de Jerusalém é arrasada pelas tropas do rei babilônio Nabucodonosor, que estava em campanha imperialista, tratando de expandir seus territórios para conquistar o Egito, o que ele não conseguiu fazer, mas Jerusalém estava no meio do caminho e sucumbiu ao poder militarista aí de Nabucodonosor. Depois do domínio imperialista babilônio, nós vamos ter o domínio imperialista persa, e os persas autorizaram a reconstrução do templo. Vocês vejam que o templo será reconstruído, mas não mais o palácio. Porque, obviamente, Jerusalém agora é uma capital de uma colônia do Império Persa. O governador Neemias é o responsável por reconstruir as muralhas. O templo tinha sido reconstruído um pouco antes, no final do século VI, antes da nossa era, mas vejam aqui que este que é o Monte do Templo continua a fazer parte da topografia, a constituir a paisagem urbanística de Jerusalém. Pulo mais 3 séculos e o Monte do Templo está aqui. O domínio já não é mais o persa, mas é o domínio macedônio, com Alexandre Magno, figura que todo mundo conhece, e os generais que o sucedem e os impérios que se constroem, que emergem da dissolução do império construído por Alexandre. Então, no século II, nós temos o domínio sobre a região, Jerusalém em particular, do Império Seleucida. E Jerusalém é atingida por uma invasão do exército seleucida, o exército situado que tinha como capital, aliás, o império que tinha como capital Antioquia, uma cidade mais ao norte, na Síria. E o templo ele é invadido porque ele era uma espécie de cofre que guardava muitas riquezas. Além de tudo, o imperador de então pretendia estabelecer
uma reforma religiosa que unificasse o império em torno de algumas referências religiosas advindas da cultura grega, da cultura helenística. E aí Jerusalém reage. Nós vamos ter a chamada Guerra dos Macabeus e o estabelecimento de um Estado independente, como resultado dessa guerra contra o imperialismo seleucida, a recuperação do Monte do Templo, a recuperação de Jerusalém e a ampliação da cidade, com essas muralhas aqui, construídas pelos reis de uma dinastia chamada dinastia dos Asmoneus, que atua, uma dinastia então de judeus, que atua entre 140 e o ano 60 antes da nossa era. E aí temos a conquista de Jerusalém pelo imperialismo romano. E aí vejam, para a gente não se perder no mapa, aqui está o Monte do Templo, este monte aqui. A cidade se amplia, etc., mas este lugar continua dotado de uma reverência, de uma sacralidade, que já vem desde Davi ou desde antes dele. E aqui, mais ou menos na época em que Jesus vai nascer, um pouco antes, começa uma reforma e ampliação daquele templo que tinha sido reconstruído por autorização do imperialismo persa. Por outro lado, esta ampliação do templo por obra do rei Herodes, todo mundo já ouviu falar desta figura mencionada na Bíblia como o rei que teria mandado matar as crianças nascidas em Belém. Belém está mais aqui ao sul, porque teria nascido um rival, o rei dos judeus. Então, Herodes manda ampliar o templo, mas este templo virá a ser destruído no ano 70, já da nossa era, por força da repressão imperialista romana, por conta de protestos de resistência judaica, israelita, às condições da dominação romana estabelecidas naquela época. Há um levante, uma insurreição contra o domínio romano, que é sufocada brutalmente com a destruição da cidade de Jerusalém e a destruição, por consequência, do templo. Esta data ela é marcante para a história subsequente. Desde então, o templo de Jerusalém não mais existe. Até hoje. Aí a gente vai ver por quê. Então, agora eu coloco aqui uma síntese dos lances que virão para a frente. Então, no ano 70, como eu acabei de dizer, o Templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, tudo isso é destruído pelo imperialismo romano. Em 135, você tem uma outra destruição definitiva, vamos chamar assim, de Jerusalém, e a construção de um santuário dedicado a Júpiter Capitolino. Júpiter, um deus da mitologia romana. E aí há dúvidas sobre se o templo teria sido construído exatamente onde antes era o templo, ou se ele teria sido construído nas imediações. Vocês vão ver um próximo mapa que eu vou trazer, vai colocar uma possibilidade distinta desta. Não há ainda acordo entre quem faz as pesquisas, as várias pesquisas que são feitas ali, naquele chão minado, em relação a este detalhe. Outro detalhe importante que junta aí geoteologia com geopolítica é o fato de que o imperador Adriano, que é um imperador romano da época, ordena que o restante de população judaica que existia na região fosse dispersa. E, por outro lado, deveriam morar
deveriam viver, se estabelecer naquela região, inclusive Jerusalém, outros contingentes, outros grupos que serão trazidos à força e assentados ali e serão chamados a partir de então de palestinos. Aí surge o nome Palestina, né? Um nome que os romanos inventaram para designar a terra que até então era chamada de Israel. E o nome Palestina é derivado do termo hebraico filistim, significa os filisteus, que eram os inimigos de Israel, de acordo com a Bíblia. Então, os romanos ordenam que a terra seja agora nomeada com o termo que designa os inimigos lendários de Israel. Outro lance que a gente vai ter, muito importante, é que no século VII, século VIII, já da nossa era, naquilo que era o Monte do Templo, acontecem algumas movimentações. Notícias não muito claras, pelo menos de difícil entendimento, até onde avançam nossas pesquisas hoje, falam de uma movimentação, né, para reconstruir o templo. Aquele templo que os romanos tinham destruído 6 séculos antes. Seja como for, do que resulta esta movimentação em termos de edificação, em termos de arquitetura, é uma edificação conhecida como o Domo da Rocha, ou a Cúpula da Rocha, inaugurada entre 691 e 692, e que hoje é um templo muçulmano, é um santuário muçulmano. Há a possibilidade aventada por alguns estudos, eu gosto muito dessa ideia, de que inicialmente se trataria de uma igreja cristã. Então vejam uma confusão. No mesmo lugar onde existiu o templo judeu, destruído pelos romanos, teria sido, depois de 600 anos, feita uma tentativa de reconstrução desse templo, mas o resultado, por razões que a gente não sabe direito, ou quase não sabe, o que teria acontecido seria uma construção de uma igreja, possivelmente uma igreja cristã, que depois se torna um santuário muçulmano. Vejam a confusão. E junto desta cúpula da rocha, domo da rocha, será construída uma mesquita. Aí, claramente, uma edificação muçulmana. Também na superfície do monte do templo. Então, a gente vê agora um processo pelo qual Jerusalém vai se tornando islâmica. Bem, isso que eu coloquei aqui em termos de texto, agora eu tento visualizar aqui com vocês, de novo, com recurso a alguns mapas. Então, aquela Jerusalém, sob domínio romano, depois da destruição do templo, então, ou teria recebido o templo de Júpiter no lugar, ou então o templo estaria aqui, vejam. Né? Tanto que há uma interrogação aqui. Né? E se o templo dedicado a Júpiter, deus romano, junto do templo dedicado a Vênus, né, foram construídos aqui, aqui teriam sido edificadas estátuas de imperadores romanos, ocupando aquilo que antes fora o lugar do templo de Jerusalém, que foi destruído. Essa situação durou desde o século I até inícios do século IV da nossa era, quando aparece a figura do imperador Constantino, também conhecida de todo mundo, que não só autoriza a prática do cristianismo, mas trata de converter, de alguma maneira, ressignificar, né, as referências do mundo romano, né, a partir agora de sua adesão ao cristianismo. E aí a gente vai ter aquilo que costuma ser chamado de Jerusalém bizantina. Então, vejam que eu vou me centrar aqui no Monte do Templo. O que se faz na Jerusalém bizantina? As estátuas dos imperadores são destruídas, ao que parece. Obviamente, o templo de Júpiter, o templo de Vênus também são banidos. Em lugar disso, se constrói uma igreja para lembrar o lugar em que
Jesus teria sido sepultado. Então, você tem uma cristianização de Jerusalém. E aí vocês vão ver que vários outros espaços, vários outros lugares, várias outras edificações, né, vão dando essa cara cristã a uma cidade que tinha sido romanizada e antes disso era uma cidade com as marcas da tradição de Israel, da tradição judaica. A Jerusalém que se islamiza, a qual eu já fiz referência, então vejam o que é que se faz no antigo Monte do Templo. Um espaço que, na época bizantina, tinha ficado deixada de lado e que no início do século VII começou a ser ocupada com intenções de restauro do templo, né, que tinha sido o lugar santo dos judeus durante tantos séculos. Mas, no resultado, o que você vai ter é o chamado Domo da Rocha, né, ou Cúpula da Rocha, ou Cúpula do Rochedo. Por que a edificação é chamada assim? Porque, vou achar aqui rapidamente para vocês verem a imagem. Aqui está. Esta é a Cúpula da Rocha. Então, você tem a cúpula, né? E no interior desta construção está uma pedra. Né? E segundo a lenda, né, esta pedra teria sido o lugar, teria sido o trampolim, né, a partir do qual o profeta Muhammad foi erguido ao céu, como eu já mencionei. E aqui você tem a mesquita de Al-Aqsa, né, um lugar fundamental também no imaginário religioso, na geografia religiosa muçulmana, na geoteologia muçulmana. Voltando ao mapa, aqui. Opa, é aqui mesmo. Aqui. Então, o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Um processo, então, de islamização da cidade de Jerusalém. Depois disso, a gente vai ter, por um breve momento, a tomada de Jerusalém pelos cruzados, a primeira cruzada, que alcançou conquistar Jerusalém, manteve esse domínio por cerca de 80 anos. Então, vejam que a Cúpula da Rocha vira o Templo do Senhor, a mesquita vira o Palácio dos Templários, essa ordem sobre a qual pairam tantas controvérsias, tantas lendas, essa ordem religiosa. Então, há uma cristianização desse espaço. Mas isso logo se desfaz porque em 1187 Jerusalém é reconquistada, né, por grupos muçulmanos, e assim a história deste espaço vai continuar praticamente até os dias de hoje. Então, aqui está o Monte do Templo, a partir então do final do século XII, a Cúpula da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, se constrói uma outra mesquita aqui também, mas enfim, esse espaço é um espaço ressignificado em termos islâmicos, mantém-se ainda o lugar comemorativo de onde Jesus teria sido morto e enterrado. Aí temos aqui um outro mapa referente a Jerusalém dos tempos dos otomanos, o Império Otomano, que se desenvolve nesses 4 séculos aí mencionados. Em termos da topografia e da significação de Jerusalém, não haverá maiores mudanças, vocês podem constatar. Aqui. Mas vejam que já no século XIX, estão chegando mais perto de nós, né? As coisas, a gente vai colocando também a luneta para ver um pouco mais de perto, né? A gente vai vendo como, por debaixo de uma estabilidade no modo de articular as significações da cidade, ocultam-se
situações potencialmente conflitivas. Então, vejam aqui, aqui está o Monte do Templo, com as referências islâmicas, mas a gente já tem um bairro em que vivem judeus, um bairro em que vivem cristãos, um bairro em que vivem muçulmanos, que são a grande maioria. Aqui está o lugar lá comemorativo da morte de Jesus. E existem outros, né? O bairro armênio, que também é de tradição cristã. Mas aí a gente chega ao século XX. E o século XX é marcado, como a gente sabe, né, por um processo daquilo que neste mapa é chamado de desaparecimento da Palestina em prol da afirmação de Israel, cujo Estado, né, é reconhecido pela ONU em 1948. Esses 4 mapas, não sei se dá para visualizar, né? Eles são muito elucidativos, né? Eles mostram a situação em 1946, onde existia uma região chamada Palestina, tudo isso de verde, e esses lugares marcados de branco são lugares em que havia assentamentos de judeus autorizados pela potência dominante, né, a partir de 1917, perdão, depois que cai o Império Otomano, que é a Inglaterra. A Inglaterra, potência imperialista, vai incentivar a ocupação de terreno, a aquisição de terrenos por parte de migrantes judeus vindos principalmente da Europa, né, num movimento que será conhecido com o nome de sionismo. E o sonho era de restaurar a Terra Santa, a Terra de Israel, né, dos tempos bíblicos. Só que isso significava um movimento, né, de confrontação com a população que ali vivia, que era a população palestina, e que ainda vive. Né? Agora, vocês vejam como esse movimento é vertiginoso. Né? Então, se até 1946, basicamente, a predominância de judeus está nesses lugares com marcação branca, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela já prevê a divisão do território em 2 partes iguais, digamos assim, em que o branco seria o Estado de Israel e o verde seria o futuro Estado palestino. Jerusalém está aqui. Aqui. E Jerusalém, portanto, cravada no coração de um território que seria palestino, né, seria declarada uma cidade internacional, nem israelense, nem palestina. Chamada Teoria dos Dois Estados, e Jerusalém seria uma cidade internacional, sob a administração da ONU. Israel não permite que o plano seja realizado, né, na sua inteireza, e a comunidade internacional, por pressão basicamente dos Estados Unidos e por conta do horror produzido pelo Holocausto, acaba encampando o projeto de Israel, que cria o seu Estado e impede a criação do Estado palestino. E, a partir daí, 1947 e 48, que a gente vai ver, vejam do segundo para o terceiro mapa, um processo pelo qual, cada vez mais, a população palestina vai sendo empurrada, vai sendo comprimida, vai sendo confinada, e o detalhe, Israel consegue colocar como parte do seu território as imediações de Jerusalém. E esse processo de confinamento vai sendo acompanhado também de outro processo pelo qual, né, vão sendo construídos assentamentos judeus em territórios palestinos. E o resultado é este que a gente tem aqui. O palestino vai ficando cada vez mais rarefeito, né, diante desse avanço, né, ostensivo, provocador, né, agressivo dos assentamentos judeus. Aqui fica a chamada
faixa de Gaza, que inclusive foi bombardeada covardemente há 2, 3 meses atrás. Vejam o que era o projeto para o território palestino, e aqui é que ele ficou reduzido, na faixa de Gaza. E aí você tem palestinos aqui e você tem palestinos sendo cada vez mais ocultados, asfixiados por essa ocupação palestina. E Jerusalém está aqui como foco fundamental dessa disputa que a gente assiste contemporaneamente. Essa disputa, ela se justifica, do ponto de vista desse Israel que ocupa o território e avança sobre a população palestina, por afirmações como estas do fundador do Estado de Israel, Davi Ben-Gurion, que era um judeu que nem era religioso, nem era estritamente religioso, mas ele diz que capítulos de Josué, desculpem aí que eu escrevi José, mas é capítulos de Josué, um livro da Bíblia que descreve justamente a conquista da Terra Prometida. Ele diz, o sentido dos capítulos deste livro ficam muito mais claros a partir da luta que os combatentes do Exército de Defesa de Israel fizeram no sentido de instalar o Estado de Israel. E vejam outra justificativa para a necessidade da ocupação israelense de um território de população majoritariamente palestina. O povo precisa voltar para a sua terra, identificar-se com as belezas naturais refletidas em cada página do texto que ali foi escrito. O povo precisa voltar a falar a língua em que esses textos da Bíblia foram escritos, leia-se o hebraico. Tem que sonhar e pensar em hebraico, consciente e inconscientemente. Só assim a Bíblia vai desvendar os seus segredos mais íntimos. Vejam aí a justificativa, de novo, do Ben-Gurion para a ocupação criminosa de Israel, asfixiando a população palestina. Eu esqueci de chamar a atenção de um detalhe que está aqui embaixo, no slide anterior. Neste processo, até 2012, mais ou menos, pelo menos 5 milhões de palestinos são classificados como refugiados. Foram expulsos das suas terras e tiveram que refugiar-se ou do lado de cá, na Jordânia, ou mais para o norte, ou para o norte da África, no Egito, na Líbia, etc. Mais de 5 milhões de pessoas palestinas. Jerusalém, 1947, o ano crucial para a instalação do governo do Estado de Israel. Vejam aqui o Monte do Templo. O Monte do Templo está aqui. Aí você tem a divisão dos espaços, pela ocupação que ainda existia do poderio britânico, áreas marcadamente árabes nessa mancha mais escura, áreas judaicas. Vejam que a predominância árabe palestina é avassaladora, mas com o passar do tempo, essa presença palestina árabe vai sendo cada vez mais asfixiada. De 1948 a 1947, o que vai acontecendo, aquilo que a gente dizia, o processo de sufocamento e da chegada das tropas de Israel, ocupando terrenos até encostar em Jerusalém. Então, serão necessárias aí várias intervenções para que guerras, combates não ganhem maior gravidade do que já vinham sofrendo. Então, vocês têm aqui posições israelenses, posições da Jordânia, que era a nação que controlava essa região que deveria se tornar Palestina. Veja aqui, território jordaniano e território israelense. Vocês vejam, então, uma cidade cindida em dois.
E vejam a importância que isso tem em termos geopolíticos e geoteológicos. E pensar que ainda a Cidade Velha e o Monte do Templo estão na região que, em princípio, pertence à Jordânia, não pertence a Israel. Vejam aqui, olhem as fronteiras, olhem as linhas dividindo. Estão dividindo aqui, exatamente, a Jerusalém Ocidental. Israel toma como sua, né? E você tem a Jerusalém Oriental sob controle já não mais da Jordânia, mas do que haveria de ser a Palestina, mas uma Palestina que nem Estado reconhecido é até hoje, né? E o Monte do Templo está aqui, com a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Vocês imaginem os focos de tensão entre os grupos, né, que se identificam religiosamente com uma e com outra pertença. Aí aquela política de fazer assentamentos em territórios marcadamente palestinos começa a acontecer também em Jerusalém, na Jerusalém Oriental. Então vejam, assentamentos judeus começam a ocupar as imediações orientais da cidade velha e do monte. E se instala, inclusive, um bairro judeu aqui dentro da antiga cidade de Jerusalém. Vejam a confusão. Essa situação muito perto de nós, em termos temporais. Aqui eu trouxe uma afirmação de um estudioso, né, sobre as questões relativas a esta conjuntura político-religiosa tão complicada, né? Ele diz: para esses setores que avançam, esses setores israelenses que avançam na conquista de Jerusalém, né, não basta ter criado o Estado de Israel. É necessário recuperar o Israel que existia nos tempos de Davi e Salomão. O Estado secular representa um mal a ser superado e vencido para esses setores. Não basta o Estado de Israel. Depois, mais adiante, vai aparecer. É fundamental recuperar a terra de Israel, que é uma expressão bíblica, né? Por isso, vão começar a atuar, desde os anos 80 do século passado, grupos como este, o Gush Emunim, expressão hebraica que significa bloco dos fiéis, que entendem que é absolutamente necessário, para alcançar estes seus objetivos geopolítico-teológicos, explodir o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Explodir materialmente falando. Por quê? Porque é necessário reconstruir o templo que um dia Davi pretendeu levantar e que Salomão realizou e que fora destruído pelos romanos, como a gente viu, no ano 70 da nossa era. Grupos como o Gush Emunim estão na base de governos de extrema-direita de Israel, como o do Benjamin Netanyahu e mesmo do seu sucessor, né, que tomou posse aí há uns 2 meses atrás. Quando se fala da extrema-direita israelense, nós estamos falando de gente que pensa nos termos aí expressos nesta síntese do Klaus Linzler. Aqui a gente tem a fala de um pastor evangélico estadunidense que corrobora esta ideia de que é preciso limpar a Terra Santa do que ele diz lá, que é uma poeira islâmica. O que inclui, né, destruir as edificações islâmicas de Jerusalém para o reerguimento do templo judeu lá no Monte do Templo. A expressão deste Ron Cantrell é a expressão de segmentos
conhecidos com o nome de sionismo cristão, que configuram um movimento chamado sionismo cristão. Ou seja, segmentos cristãos fundamentalistas de extrema-direita que compartilham deste ideário de tomar Jerusalém como a sua capital, a capital indivisa de Israel. Não é à toa que uma pessoa que vocês já devem ter ouvido falar, chamada Jair Bolsonaro, expressou a sua intenção de transferir a embaixada do Brasil em Israel da cidade de Tel Aviv, capital política de Israel, para a cidade de Jerusalém. Vocês devem se lembrar disso. E essa aliança se expressou, por exemplo, no fato de que o Benjamin Netanyahu foi um dos poucos chefes de Estado a virem à posse deste fulano, né, que, enfim, nós ficamos sabendo aí, né, faz algumas das suas necessidades pela boca. Enfim. Aí, com isso, a gente também começa a entender por que é que a votação do impeachment da Dilma tinha, entre as suas bandeiras, a paz em Jerusalém, ou seja, Jerusalém se tornar a capital de Israel, a capital do judaísmo, com a restauração do templo e com a eliminação das referências de matriz islâmica, né, representadas naquelas construções e na população palestina, que é majoritariamente muçulmana. Aí depois, agora eu já vou mais para o fim, até porque o tempo corre mais do que a gente gostaria. Né? Aqui, para reforçar essa ideia de que Israel ocupa, né, e sufoca a população palestina, então você tem o projeto de um muro, né, que então vai apertando cada vez mais a população palestina nessa região mais amarelada, né, e o entorno verde já é ocupado por Israel, vejam aqui, território controlado por Israel. Né. Vejam que Belém está na Palestina, mas Jerusalém está justamente em cima da divisória. Ou seja, quando você vai de Belém a Jerusalém, que é uma distância de 8 quilômetros, você passa pelo muro, você tem que mostrar passaporte, enfim, tem que mostrar documento. E quem controla as fronteiras do muro é o governo de Israel, obviamente. Aqui tem um outro mapa mostrando a ideia da construção, por onde passaria esse muro. Veja que é tudo recortado, mas a ideia é justamente poder, né, sufocar, asfixiar a população palestina para que ela vaze. Aqui uma foto desse muro, que vai percorrendo aí, centenas, partes dele já foram construídas, outras ainda estão em projeto. Aqui uma foto de um lugar em que esse muro já foi levantado, e o pivô, né? Volto aqui às imagens, mostrando o que é que efetivamente está em jogo. O que aquele grupo Gush Emunim pretende é explodir essas duas construções. Porque aqui um dia ficava o templo levantado por Salomão, de acordo com o relato bíblico, memória essa cultuada, cultivada, né, pelos setores judeus, pelos segmentos religiosos judeus. O chamado Muro das Lamentações, que muitas vezes aparece em alguma imagem, certamente vocês já viram, está aqui, né, e ele é a única parte do que sobrou da antiga construção, né, do templo, né, que era cercado por um muro, né, que ocupava tudo isso aqui. Essas muralhas aqui já são mais recentes. O que sobrou do muro que cercava o templo é este pedaço, né, e os judeus vêm rezar aqui embaixo. Então, enquanto aqui você tem a população muçulmana, né, realizando suas atividades de piedade religiosa, os judeus rezam aqui, lamentando a situação e sonhando com o dia que eles possam restaurar o templo e virem adorar a sua divindade no lugar, né, que, segundo eles, foi o lugar escolhido por Deus para que ali existisse a sua morada. Aí uma outra visão desse mesmo sítio,
Aqui uma visão aérea, né? O Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa, aqui o Muro das Lamentações. Que eu dizia antes, os judeus fundamentalistas, os grupos judeus fundamentalistas não estão contentes apenas com a restauração do Estado de Israel, mas eles sonham com a recuperação da Eretz Israel, expressão hebraica que significa a terra de Israel, que teria sido, segundo alguns textos bíblicos, o domínio do rei Salomão, um domínio que teria vindo desde aqui, das margens do rio Eufrates, no que hoje é o território iraquiano, até as margens do rio Nilo, ou seja, chegando até o Egito. Ou seja, esses setores sonham com que tudo isto venha a se tornar a terra de Israel, tendo Jerusalém como a sua capital. E é isso. Maravilha, Pedro. Aula maravilhosa. Muito obrigada, companheiro. Como sempre, a gente fica aqui embasbacados e aprendendo bastante. Então, muito obrigada por essa aula. Muitas questões, eu fiz aqui várias anotações, tenho muitas perguntas, como sempre, mas antes eu quero cumprimentar o professor Cândido Rodrigues. Bem-vindo. Cândido está aqui participando de uma primeira reunião conosco, nos conhecendo, como a gente já havia conversado, logo aí mais alguns meses ele vai estar com a gente para cumprir aí algumas jornadas de apresentações, debates, discussões, algumas tarefas. Então, muito bem-vindo, Cândido, sinta-se acolhido e fique muito à vontade aí para falar com a gente, debater, colocar suas questões também para o Pedro, ou comentários. A gente fica bastante feliz com a sua presença. E também cumprimentar as meninas, Vitória e Maria Cecília, que é a primeira vez que estão aqui com a gente. Meninas, muito bem-vindas. A Vitória, acho que não é a primeira vez, já tinha vindo antes, né, Vitória? Mas também fiquem muito à vontade, tá? Então, bem-vindos todos e todas, e aí a gente já vai abrir aí nosso debate, que já que o Pedro tem uma outra agenda depois, a gente precisa aproveitar a presença dele para fazer aqui um aprofundamento de algumas questões. Quem quiser falar primeiro é só levantar a mão, pessoal, ou abrir o microfone. Cândido e depois Alex. Fica à vontade, professor. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar também o professor Pedro, parabenizar pela brilhante apresentação. Um prazer estar aqui com vocês, agradeço por me receberem aqui no grupo. Tá? Espero poder dialogar com vocês aí também nos próximos encontros aí, futuros. Eu teria apenas uma colocação rápida ao professor Pedro, considerando essa visão histórica ampla que ele fez a respeito da questão de Israel, Palestina e Jerusalém em particular, mas pensando numa questão mais contemporânea, né? Assim, na sua visão, em que medida, quer dizer, a ONU tem falhado em mediar esse conflito Israel-Palestina, né? Considerando que esse debate contemporaneamente já vem dos anos 40, né? A questão dos dois estados. Depois, com as fronteiras de 67. E ainda mais levando em consideração os conflitos daí decorrentes, né, ao longo do período, conflitos com o Egito, depois com a Síria, a formação de um conjunto de grupos de resistência do lado palestino, que para alguns são considerados grupos terroristas, né, ali no sul do Líbano, ou mesmo dentro ali da Palestina. Como é que o senhor vê esse cenário assim, da ONU enquanto mediadora nesse percurso histórico e mais recentemente? Então, Cândido, obrigado pela pergunta. A ONU falha nesse processo desde o começo, né? Desde o começo, praticamente, porque ela primeiro, com a teoria dos dois estados, ela sacramenta um processo de ocupação, de invasão,
que já vinha acontecendo, né, desde o início do século, ignorando que ali existia uma população, né, que já estava sendo confinada, já estava sendo, né, sufocada, empurrada, né, confinada em espaços cada vez menores. É bom lembrar que o lema sionista, né, de deslocamento de contingentes judeus para a então Palestina era terra sem povo para um povo sem terra. Como assim? Como assim, cara pálida, né? Como assim terra sem gente? Que Israel fosse um povo sem terra, os judeus se constituíssem num povo sem terra e massacrado, né, no Holocausto, vá lá. É isso mesmo. Mas que a Palestina fosse tomada cinicamente por uma terra sem gente, então você tem um problema já aí. Mas nem mesmo a proposta da teoria dos dois estados, a proposta dos dois estados, foi levada a sério, né? Na medida em que Israel pegou do seu lado e aproveitou um titubeio das lideranças árabes. É necessário lembrar isso também, que reagiam contra o fato de que não se reconhecia a existência da Palestina, né, anteriormente nessa proposta, mas então eles se aproveitam desse momento de titubeio, de fragilidade das lideranças árabes junto com a Palestina, jordanianas, e impõem o seu próprio Estado e impedem que o outro Estado seja constituído. E a ONU, no fim das contas, faz vistas grossas a todo o processo subsequente. Não esquecendo que os Estados Unidos têm poder de veto, né, na ONU, e ainda, acho que semana passada, há 10 dias atrás, foi votada uma moção, né, a favor da Palestina contra a agressão de Israel. 190 povos votaram a favor, 3 acho que votaram contra, Estados Unidos, para variar, não sei mais quem, e o Brasil se absteve, né? Inclusive rompendo a posição tradicionalmente adotada na nossa diplomacia, né? Então, né, dado o poderio financeiro e, né, efetivo que o imperialismo estadunidense tem, e o fato de que eles têm poder de veto, né, no fim das contas, a ONU assiste de braços cruzados a um processo pelo qual a população palestina vai sendo cada vez mais, né, sufocada, e aí você tem esse contingente de milhões e milhões e milhões de refugiados que nem mesmo no Tratado de Oslo, assinado em 1994, entre o Rabin, o Arafat, com a mediação do Clinton, nem mesmo neste tratado, talvez o ponto mais avançado em que as coisas puderam chegar, nem nesse tratado se previa a possibilidade do retorno dos refugiados palestinos à sua terra de origem. Então, a meu ver, trata-se de um acompanhamento absolutamente covarde, né? A situação ali. Agora, eu chamo a atenção para o fato de que não dá para ler essa questão apenas sob o prisma da geopolítica, sem considerar a geoteologia. As disputas pela significação do espaço, né? Enfim, diria isso em relação aí à tua pergunta. Obrigado por ela. Bem-vindo ao Lier. Muito obrigada, Pedro. Alex, está na fila? Deixa eu abrir aqui minha câmera, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde. Sou Alex. Professor, eu sou, vamos dizer assim, um curioso, né, com essas questões políticas envolvendo aí o Oriente Médio, né, em âmbito mundial também. Gosto muito de ler o Eduardo Said, né? Ele é um cara que dá uma respirada sobre outra visão que o Oriente tem, né? Tem boas obras, né? A questão palestina é um dos livros que eu estou me debruçando ultimamente, né? E buscando entender um pouco sobre essa relação desse conflito entre Israel e palestinos, né?
Eu coloco da seguinte forma a pergunta, professor. As nações europeias, nessa narrativa que o senhor fez, elas sempre ocuparam essa região, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né? Isso. Com a desintegração do Império Otomano. Uhum. Nós observamos naquele período que ali é uma região que, vamos dizer assim, é um trânsito mundial para o mercado mundial, né? Seja na região do Cairo, região do Mar Mediterrâneo ali, e também é um posicionamento militar muito forte naquela região. Na opinião do senhor, a estruturação do Estado de Israel, baseada nessa narrativa teológica, né, que ali sempre foi uma área ocupada, né, ou invadida por povos de origem judaica, semita, essa justificativa narrativa, né, que muitas vezes o Ocidente se utiliza, ela nada mais nada menos não serviu para justificar a invasão de uma área, para que o Ocidente colocasse, vamos dizer assim, um cão de guarda militar e econômico naquela região, para frear, vamos dizer assim, um expansionismo de países subdesenvolvidos que pudessem controlar a economia mundial, porque, como nós sabemos, naquela região é o barril de petróleo do mundo, né? É a energia que domina o mundo. E quem domina o petróleo hoje em dia ainda domina a economia mundial. Na opinião do senhor, Israel é essa criação militar e econômica para controlar esses países no âmbito mundial? Olhe, eu diria assim, claro que esse elemento existe, diria assim. Mas eu não acho que ele é o mais importante, não. Porque os Estados Unidos, e quando eu falar Estados Unidos, posso falar aqui o Ocidente, vai. E com todas as aspas, porque esse conceito de Ocidente também é muito complicado. Ele não precisaria disso. Por exemplo, a Arábia Saudita é aliada histórica dos Estados Unidos. O Iraque, de Saddam Hussein, foi aliado histórico dos Estados Unidos. Né? Então, que esses elementos joguem seu papel, claro, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Mas, para mim, me custa entender, apenas com essas referências, que se faça uma ocupação daquele território específico onde viviam os palestinos, onde vivem os palestinos, né? Que é um território que, do ponto de vista econômico, não produz nada de relevante. Nada. Né? Lá não há petróleo. Né? Na terra de Israel-Palestina não há petróleo. Né? Então, por isso que eu disse logo no começo, né? Eu entendo que uma abordagem do tema Jerusalém tem que ser pensado na perspectiva geopolítica, mas tem que ser pensado na perspectiva geoteológica também. É preciso fazer uma integração. Né? Só vou colocar um elemento a mais para reforçar a minha posição, que, veja, não discorda da sua, né? Apenas acentua mais aquilo que você acentuou menos na sua fala. É só uma questão de peso. O movimento sionista, no final do século XIX, ele propunha, com aquela ideia de com aquele lema, né, que eu mencionei, uma terra sem gente para uma gente sem terra, nas discussões de onde seria essa terra, né, alguns, obviamente, já defendiam Israel, outros defenderam a Argentina. Imagine só. Defenderam a Patagônia, mais ao sul da Argentina. E por quê? Porque lá, estou exagerando aqui, né? Grosso modo, aquilo é uma terra sem gente. Até hoje, né? Você atravessa a Patagônia e você anda horas e não encontra ninguém. Né? Então o pessoal sonhou com a Patagônia como o lugar para essa gente. E o que foi que fez o pêndulo pender para a terra, então chamada Palestina? É o aspecto teológico, o aspecto simbólico, enfim, a significação do espaço. Não fazia sentido
que aquele povo que recebeu aquela terra que Deus escolheu, toda aquela mitologia, que esse povo agora se deslocasse para o outro canto, para o outro lado do mundo. Né? Então, eu concordo com as observações que você trouxe, obviamente, né? Esse elemento ele está presente, mas o elemento que eu salientei aqui, que eu quis salientar aqui, que é o da geoteologia, é o que costuma faltar nas análises. Em geral, o pessoal faz bastante geopolítica e faz pouca geoteologia. Só que essas coisas estão imbricadas, estão misturadas, estão mescladas. E sem a gente levar em conta isso, a análise fica insuficiente, a meu ver. Tá bem? Valeu, obrigado pela questão. Tranquilo, professor. Obrigada, Alex. Pedro, eu me inscrevi, estou aqui na fila, tá? Quero colocar questões. Então, Pedro, assim, de fato, né, eu acho que fica bastante... A gente consegue compreender na argumentação que você traz o entrelaçamento dos aspectos geopolíticos e geoteológicos. Eu penso, sim, que isso tem uma correlação que é perceptível, que é visível e que é utilizada na medida de determinados interesses nesse jogo, que não é um jogo, na verdade, porque o que ocorre é um genocídio palestino a olhos vistos, sobre tutela da ONU, inclusive, e sim, o que não se diz é o terrorismo de Estado de Israel, né? O que Israel pratica é um terrorismo de Estado, né? Com aval e a complacência da comunidade internacional. Exatamente, né? Porque os últimos ataques que a gente tem acompanhado é isso, é uma eliminação sistemática dessa população, né, desses povos. Mas aí eu quero puxar, então, as questões para os aspectos geoteológicos, pensando um pouquinho também no texto que você disponibilizou para a gente ler, né, com antecedência, não sei quem pôde ler, mas aí fazer algumas questões para você nesses aspectos. Por exemplo, quando você menciona as ressignificações do espaço, e aí você trouxe lá os mapas para a gente acompanhar essas mudanças ao longo do tempo, né, na longa duração, eu queria saber se essas ressignificações espaciais geoteológicas, elas teriam ressignificações também doutrinárias, tanto nas doutrinas do cristianismo, do judaísmo ou do Islã. Se ao longo do tempo, esses choques entre essas diferentes grupos e religiões naquele ambiente ali, se isso gera de alguma forma interferências teológicas. Eu não conheço profundamente a Bíblia, como você conhece, porque aquele texto que você nos deixou para ler, da definição do cânone, na apresentação que os autores fizeram, eu fiquei pensando um pouco assim, porque ali eles apresentam, né, de maneira sintética alguns elementos, mas me parece que há uma diferenciação, eu posso estar errada, no tratamento que é dado para os chamados textos apócrifos e no tratamento que é dado para os textos canônicos, isso no que diz respeito ao cristianismo. Do judaísmo e do Islã, eu conheço absolutamente nada, não poderia dizer. Mas você acha que há uma diferença de valorização historiográfica em relação a esses textos e, portanto, em relação às possíveis análises que a gente pode fazer a partir dessas fontes escritas? E como que a gente poderia, então, pensar isso? Né, estabelecer aí essa crítica a essas fontes. Não sei se eu estou me fazendo compreender. Porque a impressão talvez que dá, e eu estou fazendo a inferência, claro, é que se a aproximação cultural, mesmo conflitiva entre os povos, acaba havendo trocas, né? Se isso, porventura, não interfere no cristianismo que é praticado ou que é criado e estabelecido como doutrina ao longo do tempo. No sentido de que quando a gente define a nossa identidade afirmando o que não é, o que somos, no geral a gente está pensando aquilo que nós não somos, né? Então, fiel, infiel, então essa relação aí na dialética entre nós e os outros, né? Na alteridade ou no confronto. Enfim, viajei, mas é um pouquinho assim o que me inspirou aí na leitura do texto e na sua apresentação.
Veja, Irineia, a sua fala me fez pensar em várias coisas. Eu vou dizer uma ou outra, até porque essa conversa pode ir longe, né? Primeiro que o texto que eu mandei para vocês foi um que eu encontrei, assim, rápido, né, para poder disponibilizar para uma leitura prévia. Mas, por exemplo, ele tem algumas lacunas. Ele, por exemplo, não fala de Jerusalém no Novo Testamento. Ele fala da Tanakh, né? Fala do Corão, mas não fala do Novo Testamento, embora ele faça referência a alguns textos apócrifos, né? Eu mandei a despeito disso, mandei o texto, por quê? Porque eles mostram justamente algo que você chamou a atenção. Eles testemunham significações distintas que o mesmo espaço recebe. E não só significações distintas, significações eventualmente explosivas, né? Conflitivas. Então, para alguém desavisado, você poderia pensar, mas pelo amor de Deus, o profeta Muhammad tinha que ser levado ao céu exatamente a partir daquele lugar? Tinha. Não podia ser diferente. Por quê? Porque você tem uma ocupação do espaço e você tem a necessidade de ressignificar o espaço. Isso tem uma relevância muito importante para outros estudos que a gente faça. Por exemplo, lá em Palmeira dos Índios, vamos sair de Jerusalém e chegar em Palmeira dos Índios, cidade em que eu trabalho, né, na unidade da UFAL de lá. Existe um cruzeiro. Quando você chega na cidade, há um cruzeiro no alto do morro. Aí você pensa assim, presença cristã e não sei o quê, papapá, um Cristo, tipo Cristo Redentor, né? Aí, conversando com a turma lá uma vez, o pessoal diz, mas ali existia um cemitério indígena, naquele lugar. Aliás, parece que houve uma verdadeira obsessão no processo de colonização aqui, invenção, isso, Cristo do Goiti, exatamente, Eudson. Abraço, Eudson. Uma obsessão em ocupar cemitério indígena, né? São Paulo foi construída no lugar que foi construída por conta de um cemitério indígena. E este Alex, né? O Alex que estava aqui, é um detalhe que, por exemplo, um historiador de mão cheia, como é Caio Prado Júnior, não notou. Ele notou que aquele lugar lá onde hoje é o pátio do colégio, quem conhece São Paulo, né, era um lugar importante do ponto de vista estratégico, porque o rio Tamanduateí passava ali de um lado, o outro rio passava do outro, era uma colina, dava para ver longe, não sei o quê. Ele se esqueceu desse detalhe, ele não ficou sabendo desse detalhe. Né? Ali havia um cemitério indígena, né? E nesse cemitério se realizavam cultos em honra dos antepassados, evocação dos antepassados, etc, etc. O jesuíta chega ali e constrói a igreja exatamente em cima, não é à toa, nós não viemos aqui para conversar. Ele não construiu do lado, né? Ele construiu em cima. Então, eu não sei se com isso eu contemplo a sua questão. Né? Os encontros e desencontros entre tradições religiosas, não poucas vezes, levam a essa ressignificação do espaço a partir das referências doutrinais, as referências mitológicas, se a gente quiser, que fundamentam uma e outra tradição religiosa. Não sei se era isso que você estava questionando. Então, sim, Jerusalém, por exemplo, no tempo que Jerusalém era cristã, no tempo dos bizantinos, aquele lugar ficou abandonado, aquele monte do templo. Porque aquele lugar não tinha significação nenhuma para a piedade cristã, na medida em que Jesus, segundo os evangelhos, esteve lá no templo e desceu o chicote lá, né, contra os vendilhões, mas nada de mais relevante foi considerado assim, né, em relação àquele lugar. Mais importante era o lugar em que ele morreu. Aí se construiu, né, a Igreja do Santo Sepulcro, né, 2, 3 quilômetros de distância. Né? Então, repito, não sei se eu também divaguei a partir do seu questionamento, mas a interferência
das respectivas mitologias na configuração e reconfiguração do espaço é uma das propostas, né, que a geografia da religião coloca. Né? Entender como é que a cidade se redesenha, os espaços, os ambientes se redesenham a partir dessas referências que inspiram os vários grupos, que motivam os vários grupos, né? Quando eles se estabelecem naquele lugar, quando expulsam um grupo e ficam no lugar do outro, ou impõem o seu domínio. Né? Não sei se era isso, Irineia. Não, sim, só uma coisa que ficou... eu estava pensando também em relação ao texto canônico. Porque quando é definido o cânone, por exemplo, o quanto que dessas relações aí dos espaços entre cristãos, judeus, vai entrar no cânone determinados entendimentos, determinados textos são selecionados a partir desse movimento dinâmico, né? Mas, assim, aí não precisa, assim, totalmente aprofundar, porque, de fato, essa conversa vai longe, eu não quero monopolizar aqui as questões, porque tem mais gente para falar e eu estou preocupada com o seu tempo. Que horas que você vai ter que sair? Eu também estou. Mas, enfim, a conversa é boa. Mas deixa eu me dizer só uma coisa. Não me parece que no caso de Jerusalém, especificamente, tenha havido alguma interferência. A questão Jerusalém. Né? Mas, por exemplo, você tem a interferência, né, nos tempos de Constantino, do texto que será canônico e do outro texto que será colocado como apócrifo, também em função disso, porque você tem dois textos sugerindo dois lugares diferentes para o nascimento de Jesus. Ah, sim. Então, um em Belém, outro nas imediações de Belém. Ora, na medida em que o texto, na medida em que Constantino defina Belém como lugar do nascimento de Jesus, e ele faz isso, ele manda construir uma igreja para comemorar o lugar do nascimento de Jesus, a igreja que existe até hoje, certamente o texto que fala, que apresenta uma outra versão para este nascimento, não vai caber. Não sei se era isso que você estava se referindo. Era isso mesmo, Era isso mesmo que eu queria. Tem. Tá, e aí, já que falei do nascimento de Jesus, né? Esse texto que foi marginalizado, porque apresentava uma outra versão para o nascimento de Jesus, será o texto de inspiração para o Corão, contar a história do nascimento de Jesus. Veja aí como é que as coisas acabam por se cruzar e, obviamente, conflitar. E a outra coisa que eu ia dizer, é que você tem um texto no Corão que diz, é uma frase meio enigmática, que servirá para islamizar Jerusalém, na medida em que a referência ao texto, o texto fala, não sei, a mesquita mais distante. Essa mesquita mais distante será vista como a mesquita construída lá no monte do templo. Então, aí para as gerações seguintes, qual é a ideia que vai passar? Que o texto corânico atribui uma significação particular para aquele lugar. E isso, obviamente, contribui para uma islamização de uma cidade que antes era cristã e antes era judaica. Perfeito. Pedro, tem mais um tempinho para a última rodada, então? Rapidinho. Rapidinho, gente. Últimas questões, senão a gente encaminha para as considerações finais do professor. Então, vocês ficaram tímidos agora. Eudson. Boa tarde. Boa tarde, professores. Boa tarde, professor. Muito boa apresentação, como sempre. Só uma dúvida, tratando exatamente eu sempre considerei muito esse aspecto quando em sala de aula, no mesmo entendimento que o Alex tem, o viés geopolítico. Uhum. E essa perspectiva sobre a Pedra do Domo, o que é que faz, tendo tanto a pedra como a mesquita tem uma relevância para
religião islâmica, e o mundo ao redor de Israel é um mundo islâmico. O que é que faz esses países que circundam Israel estarem nessa inércia, tanto Israel não, Síria, Líbano, Egito e esses outros países grandes produtores de petróleo? O que é que faz esses países estarem numa inércia, percebendo esses contextos religiosos como a Pedra do ONU e essa mesquita possivelmente sendo implodidas pelo governo de Israel? Não sei se me foi claro. Eu não sei se eles estão absolutamente inertes, mas eu acho que aí, para entender isso que você está chamando de inércia, obviamente é necessário levar em consideração as questões de ordem geopolítica. Sem dúvida, sem dúvida. O interesse do petróleo, as coisas, os negócios relativos ao petróleo acabam falando mais alto. Mas é sempre bom pesar as coisas, porque o Ocidente muitas vezes, ou mais das vezes, não entende a complexidade geoteológica daquele mundo. Os Estados Unidos se deram muito mal, aliás, continuam se dando muito mal ali nas pelejas que eles têm com o Irã, por exemplo, porque eles não entendem o que une e o que separa muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas. Eles não entendem isso. Então, eu acho que a gente tem que pesar os dois aspectos, sempre. E outros, eventualmente. Mas não desconsiderar, principalmente para nós, que somos do LIER, que estudamos alguma coisa que entendemos ser relevante para o entendimento das sociedades, das culturas, das dinâmicas socioculturais. Essa faceta não pode ser negligenciada. Tá bem, Eudson? Obrigada, Pedro. O Eudson caiu. Alex, você está com a mão levantada? Você ainda tem comentários, querido? Acho que o Alex está fora um pouquinho. Bem, Pedro, então, vou passar para as suas considerações finais, já agradecendo novamente o debate, que foi extremamente proveitoso. E, então, passo a palavra para ti. Então, eu que me desculpo pela corrida aqui, que eu ainda tenho que preparar os itens aqui para poder entrar numa live que começa agora, 5 horas, então vai ser na corrida mesmo. E queria dizer que eu fiz uma exposição correlata a esta, abordando mais alguns detalhes a mais da conflitividade atual, governo de Israel versus população palestina, no canal do YouTube do Toro, Escola de Psicanálise, uma entidade aqui de Maceió, fundada pela minha esposa. Então, foi na época lá que o Netanyahu estava tentando, de todas as maneiras, ver se conseguia ainda se manter como primeiro-ministro de Israel e agrediu, mais uma vez, a população da faixa de Gaza. Então, eu fiz lá também uma conferência sobre esse tema. Se vocês quiserem ver, deixo aqui também o endereço do Instagram lá do Toro. Por ali vocês podem se localizar. A conferência está no canal do YouTube, do Toro, vocês podem conferir. E aí, no Instagram pode nos acompanhar as atividades que a gente tem realizado, postagens que a gente tem feito lá. Então, fiz a propaganda. E, no mais, Irineia, quero agradecer o seu convite, o espaço aberto, lamentar que não esteja podendo acompanhar as reuniões do LIER, que acontece sempre na segunda-feira, e eu tenho esse programa, que é um programa sobre textos sagrados na história, no canal Paz e Bem do YouTube. Aí fica outra propaganda, para quem quiser depois ir lá conferir. No YouTube, Textos Sagrados na História. E aí, então, não tenho podido acompanhar o LIER, mas vou tratando de ficar perto e acompanhar na medida do possível. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelas questões.
e lamentar que tenha que sair correndo para outra. Tudo bem, Pedro. Agradecemos demais. Muito obrigada mesmo. Então, pessoal, seguindo aqui a nossa dinâmica, eu vou encerrar a gravação agora e peço que vocês, por favor, continuem mais um pouquinho na sala para a gente poder fazer deliberações ainda, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente. Obrigado.